Porque é por meio do autoconhecimento que você descobre que 3 causas do medo de falar em público tem a ver com falta de autoconhecimento, você não sabe quem você é, falta de treino, você precisa treinar, e falta de conhecimento no assunto. Então, quando você começa a perceber suas limitações, e aí você começa a olhar e falar assim, não vou me importar com o que o outro está pensando de mim, eu vou me preparar e vou fazer o meu melhor, você começa a deslanchar, vai desbloqueando. É do dia pra noite? Claro que não, porque como a Bianca mesmo falou, pesa muito um comentário negativo, uma ofensa. A gente tem casos graves, assim, que as pessoas chegam ao fim da vida porque não conseguiram lidar com essa derrota numa rede social. É difícil, a gente vê casos latentes que estão acontecendo, suicídio de adolescentes, de jovens. Principalmente. Justamente porque não tem esse suporte emocional. É muito complicado a gente colocar todo mundo, e nós a gente não está fazendo isso aqui com esse programa, mas colocar todo mundo no mesmo balaio. Acontece que existe uma linha de equilíbrio, uma linha importante que a gente precisa entender. Uma das coisas que eu percebo muito, o tanto de gente que a gente já treinamos milhares de pessoas através da Ó Quem Fala e dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, muitas pessoas chegam com uma expectativa de que nós vamos operar um milagre. Então é como se nós, treinadoras, vamos lá, pegamos esse medo com a mão e arrancamos do peito da pessoa. E aí eu me renovo, eu acordo sem o medo. Uma coisa muito importante, a única maneira de minimizar o impacto do medo, principalmente nessa situação de exposição, é aprender a atravessá-lo. Então, não há como diminuir o eco do medo na nossa vida se a gente não, de fato, viver esse medo. E é por isso que durante um treinamento a gente coloca os alunos em situação de exposição, justamente para eles sentirem medo com acompanhamento de especialista e irem aprendendo a lidar. Ou seja, você bota a pessoa para se expor e aí você vira para... Tá vendo? Você não foi comido por um leão. Vamos pro próximo? E é mais ou menos assim que a gente vai lidando com essa ideia subjetiva de combater ou de minimizar o medo de falar em público. Porque eu não falei lá atrás que tem a falta de treinamento causa medo? Então a gente faz o quê? A gente treina o seu cérebro, fazendo o quê? Te colocando em situação do medo que você sente ao falar em público. E a gente cria ali aquele cenário, você tem que se expor, você tem que falar, você vai chamar sua família para te assistir, você vai enviar os vídeos pra gente. E como dói para as pessoas no início? Como é desconfortável? Eles se sentem constrangidos. E a gente tá ali firme. Por quê? Porque é a forma de eu fazer você atravessar, do método fazer a pessoa, né, Bianca? Atravessar esse caminho do medo. Você pegou num ponto muito interessante a ideia do desconforto. E aqui eu vou fazer uma provocação para quem nos assiste e quem nos ouve. Por que a gente é tão despreparado para o desconforto? O que eu percebo muito é essa necessidade que temos de estarmos confortáveis. Então, a gente tem que estar confortável trabalhando, a gente tem que estar confortável com a família, a gente tem que estar confortável em todos nós. E a gente quer esse conforto o tempo todo. É um ideal delirante de, que delícia ficar sentado no meu sofazinho quente. Atenção, viver é viver o desconforto, viver é estar desconfortável. E passar por um processo de desenvolvimento de uma nova habilidade, você quer fazer isso sem desconforto? Como que eu consigo atingir um nível de excelência em performance como corredor, por exemplo, se eu não suar? Se não doer o músculo da minha perna? Se não distender o músculo? Se não distender. Se eu não forçar a musculatura, se eu não forçar o meu corpo a ponto do meu corpo atingir um outro estágio de força. E é isso que a gente percebe. Chega, às vezes, para treinamento ou nem vai, ou nem procura ajuda justamente porque eu não quero passar pelo desconforto. Todo desenvolvimento dói. Exatamente. Todo desenvolvimento dói. Se você não quer passar pelo desconforto, aí é aquela história de viver a vida meio zumbizando também. Tem gente que não vive, tem gente que vive que nem zumbi, né? Fica meio letárgico ali, não quero sentir, não quero fazer, não quero nada. E aí você não cresce, e o que acontece muito quando a gente fala do medo de falar em público é você realmente aceitar a exposição
entender o julgamento. Agora, o que também está muito ali presente no medo, gente, de falar em público, é o medo de falhar em público. Porque a gente falou do julgamento, você não quer ser julgado. Então é melhor eu não falar nada, ficar quietinho aqui. Porque vai que eu erro. Porque vai que eu erro. Olha que mico. Isso vai me fazer um mal tão grande. E aí você também não sai desse lugar. Desse lugar que você se sente confortável, sofazinho, morninho, quentinho, mas porque você não quer falhar em público. E aí eu te pergunto também, será que esse julgamento de achar que as pessoas estão te olhando, te ouvindo, também não parte de você? Será que você não julga muito? Porque normalmente a gente vê no outro aquilo que a gente faz. Exatamente. Qual é o teu filtro Qual de é julgamento? o teu filtro? Então eu dou uma informação errada. Tu me taca uma pedra ou tu vem carinhosamente ali e fala, ó, essa informação aqui não tá certa. Eu vi que é assim. Você entende? Então, às vezes, a forma com que você reage também tem muito a ver com você imaginar que as pessoas vão reagir da mesma maneira.